Boa tarde, irei falar um pouco sobre Frederic. Frederic nasceu dia 8 de novembro de 1848. Foi um matemático, lógico e filósofo alemão, trabalhando na fronteira entre a filosofia e a matemática. Fred foi também um dos principais criadores da lógica matemática moderna. Dia 26 de julho de 1925, aos 76 anos, Frederic faleceu. Ele foi casado com Margaret Catarina e Sofia Ana. Ele foi matemático, lógico, filósofo analítico, filósofo da linguagem, professor universitário e filósofo. O que é filosofia da linguagem? Filosofia da linguagem é o ramo da filosofia que estuda a essência da natureza dos fenômenos linguísticos. Uma das principais características da filosofia da linguagem é a maior diferença entre o ser humano e outros seres que existem no mundo. Ela trata de um ponto de vista filosófico, da natureza, do significado linguístico, da referência, do uso da linguagem, da aprendizagem do linguado, da criatividade dos falantes, da compreensão da linguagem, da interpretação, tradução, dos aspectos linguísticos do pensamento e da experiência. Trata também do estudo da síntese, da semântica, da pragmática e da referência. As principais questões investigadas pela disciplina são: como as frases compõem um todo significativo? O que é o significado das partes, das palavras das frases? O que é o significado? Qual a natureza do significado? O que fazemos com a linguagem? Qual sua finalidade? Como a usamos socialmente? Como a linguagem se relaciona com a mente do falante e do intérprete? Meu Deus, é intérprete! Como a linguagem se relaciona com a mente do falante e do intérprete? Como a linguagem se relaciona com a mente do falante e do intérprete? Como a linguagem se relaciona com o mundo? Quanto ao uso da linguagem, trata-se de como os usuários de uma determinada linguagem, eles aprendem a utilizar essa linguagem para se comunicar com outras pessoas. Quanto à aprendizagem dessa linguagem, o ato da fala é um tópico muito recorrente nessa área da linguagem. A compreensão da linguagem toca alguns elementos da filosofia da mente. Uma vez em que se trata de como a mente do falando e do ouvindo, eles se interpretam, né? Elas interpretam o que o falando ele diz, né? Isso se relaciona à linguagem. Agora eu vou falar um pouco sobre a filosofia analítica, que é uma vertente da filosofia contemporânea. A filosofia analítica surgiu no século XIX, chegando primeiro à Áustria, Inglaterra e Alemanha, e logo após, no século XX, ela chegou aos Estados Unidos. O principal ponto de partida dos filósofos analíticos era pensar que a filosofia deve se basear na análise lógica da linguagem. Eles acreditavam que se você entendesse a linguagem completamente, você conseguiria resolver os problemas da filosofia. Com isso, eles estão fazendo uma oposição a sistemas metafísicos, pois, segundo eles, os problemas presentes na filosofia metafísica é culpa da má compreensão da linguagem. Frege foi o primeiro filósofo analítico, e ele não concordava com as ideias aristotélicas de sujeito e predicado. Para ele, a lógica deve ser baseada no argumento e na função de argumento, e também no sentido e na referência. Por exemplo, se eu tenho um suco que está estragado, para mim, aquele vai ser um suco estragado, mas para outra pessoa que não sabe disso, vai ser um suco normal. Nesse exemplo, vai ter esses dois sentidos que têm como objeto de referência o suco. Outro filósofo analítico importante é Bertrand Russell. Ele opõe a ideia de Kant. Kant afirma que o conhecimento vem da matemática de um raciocínio lógico. Já Russell afirma que o conhecimento vem de uma linguagem que só deveria ser trocado os termos, que ao invés de dizer o carro é feio, deveria dizer há apenas um carro e ele é feio.
Outro filósofo importante dessa atração analítica é Ludwig Wittgenstein. Ele escreveu um livro durante uma guerra e nesse livro ele conta tudo que ocorreu lá nos campos de batalha, nas guerras, como acontecia aquelas guerras. E ele foi preso. E quando ele foi preso, na cadeia ele resolveu escrever esse livro. E através disso ele escreveu toda a história, todo um contexto. E esse livro foi publicado em 1920. Ele é chamado de positivismo lógico, porque ele fala sobre os problemas filosóficos e ele fala que são de má interpretação da linguagem. Dicção ótima, Boa tarde, podemos meu nome é ver. Gabriela e eu vou falar um pouco sobre Frege. Frege foi um dos fundadores da filosofia analítica, principalmente por causa de suas contribuições à filosofia da linguagem, incluindo a função-argumento, análise de proposição, distinção entre conceito e objeto, princípio da composicionalidade, princípio do contexto, distinção entre o sentido e referência de nomes e outras expressões, dito às vezes envolvem uma teoria de referência mediana. Frege vai dizer que temos alguns probleminhas na comunicação e na linguagem, onde a gente tem às vezes duas palavras diferentes com o mesmo significado, então com a mesma referência. Então, dois sinônimos, como a gente usa, para falar duas palavras diferentes para distinguir ao mesmo objeto. Então, para Frege, para facilitar a nossa vida, a gente tem dois tipos. Então, a gente pode diferenciar, que é a referência e o sentido. Então, a referência é o objeto. Então, eu vou dar um exemplo aqui a você. Vamos usar seleção brasileira. Seleção brasileira é a referência. Então, é um objeto concreto. E o sentido é diferentes formas que a gente pode falar sobre a seleção brasileira. Então, a gente pode dizer a seleção pentacampeã, porque aí a gente vai fazer a referência, se refere à seleção brasileira, porque foi a única do mundo que tem 5 Copas do Mundo. A gente também pode usar como sentido para diferenciar seleção canarinho, por causa do nosso uniforme. Então, se alguém falar seleção canarinho, a gente já vai saber que é a seleção brasileira, porque nosso uniforme é daquele jeito. Então, temos dois sentidos para falar de uma mesma referência. Dois sentidos para falar da seleção brasileira. A relação entre a realidade e a linguagem. Investigadores geralmente chamam de teoria da referência, né? Ela busca relacionar a linguagem, o mundo e a verdade. E elas buscam também saber o significado, se é verdadeiro ou falso. Eles procuram saber se as sentenças de significado é verdade ou mentira e se eles conseguem um significado assim, podemos dizer assim, para as palavras significado, coisas sem significado, que é personagens inanimados ou algum erro de referência. E Frege, e para trabalhar com isso, né, ele dividiu isso em 2 componentes, que é o significado e o sentido. Para dar como se fosse uma resumida, né, segundo Frege, um nome tem tanto um sentido quanto uma referência. Algumas palavras não têm como se fosse o significado certo, né? Algumas referências não têm o significado certo. Mas para Frege, isso é apenas um erro de linguagem. Resumindo, para Frege, um nome tem tanto um sentido quanto uma referência. Ele vai tentar buscar, ele vai tentar entender, mas para ele, um nome vai ter um sentido ou uma referência. 3, 2, 1, gravando. Envolve as questões
Meu Deus! Eu vou ficar cega com essa na minha cara, meu Deus. As frases compõem um todo significado. Um significativo. Para adaptar. Minha questão. Consegui! Tá. É frege. Intérprete. Tá, vai. É que... Assim.